Há algo que poucos admitem em voz alta, mas que assombra silenciosamente milhões de homens e mulheres todas as noites. O medo de ter chegado tarde demais. O receio de olhar para a própria vida e pensar que a oportunidade passou, que a juventude evaporou, que o vigor se perdeu pelo caminho e que o trem da prosperidade partiu sem aviso. Mas será mesmo que a idade é um obstáculo real? Ou será apenas mais uma das armadilhas invisíveis que a mente cria para justificar a estagnação? Sempre observei que o ser humano teme não apenas a pobreza, mas teme descobrir que desperdiçou décadas acreditando em mentiras sobre si mesmo. E é justamente nesse ponto que muitos se sabotam. Confundem idade com destino. Confundem demora com impossibilidade, confundem tempo vivido com tempo perdido. Mas pergunto, quantas pessoas você conhece que carregam esse medo secretamente? Quantas olham para o espelho e dizem a si mesmas que já não vale mais tentar? Recordo-me de uma noite, há tantos anos, em que eu mesmo enfrentei essa sombra. Eu estava sentado diante de uma lareira apagada, com o manuscrito de um dos meus primeiros trabalhos espalhado no chão. Eu havia passado por falências, por dificuldades que drenaram minha energia e minha coragem, e por um instante me perguntei se eu já não estava velho demais para recomeçar. O silêncio daquela noite foi pesado, como se tentasse me convencer de que o destino já estava selado. Mas então, quase como um sussurro, lembrei-me de algo que Andrew Carnegie me disse quando me concedeu aquela entrevista que transformaria minha vida. Os homens que acreditam ser tarde demais são sempre os que nunca começaram. Aquelas palavras reacenderam algo dentro de mim, como se a chama que eu acreditava ter se apagado ainda estivesse lá, esperando uma faísca. E naquele instante percebi que a idade não é um aviso de fim, mas um aviso de urgência. Por que tantos acreditam que depois de certa idade a prosperidade é impossível? Porque foram treinados a isso. Cresceram ouvindo que riqueza é privilégio dos jovens, que depois de certo ponto da vida, cada tentativa é arriscada demais, ousada demais, tardia demais. Mas a verdade é outra. A maturidade concede algo que nenhum jovem possui: o poder da consciência. Os anos vividos não são peso, são ferramentas. A experiência é a matéria-prima de todas as grandes fortunas. A pergunta verdadeira não é "estou velho demais?", mas sim "quantos ainda desperdiçam a sabedoria que já têm?". A maioria, infelizmente, não percebe que as melhores decisões são tomadas quando a mente já foi educada pelos próprios fracassos. Pense em quantas pessoas que você conhece se sentem aprisionadas pela rotina, acreditando que estão condenadas a repetir os mesmos dias, as mesmas dificuldades, a mesma vida. Quantas acordam antes do sol, com o coração apertado, temendo perder o emprego, temendo não conseguir dar conta das despesas, temendo depender de parentes mais tarde. Quantas sentem vergonha de sonhar novamente porque alguém um dia lhes disse que era ridículo tentar algo depois de certa idade. Mas deixo aqui uma verdade que jamais envelhece. Nada é mais poderoso do que um objetivo definido, sobretudo quando nasce de alguém que já viveu o suficiente para saber o que realmente importa. A idade, meu amigo, não enfraquece o desejo, ela a aperfeiçoa. Durante minhas pesquisas, que se estenderam por décadas, descobri homens que reconstruíram a vida depois dos 50, 60 e até 70 anos. Gente comum que não tinha heranças, contatos, influências ou vantagens, mas tinham algo que poucos cultivam, um propósito tão forte que nenhum calendário podia apagar. Um desses homens era um pequeno comerciante do interior que entrevistei certo dia. Ele havia falido 3 vezes. 3 vezes. E foi apenas depois dos 58 anos que descobriu a ideia que mudaria tudo. Ele não ficou rico porque era jovem. Ficou rico porque decidiu que sua idade já não seria desculpa. E quando lhe perguntei como se sentia, ele respondeu:
Sinto que desperdicei tempo demais, acreditando que eu não tinha mais tempo. Essa frase ficou marcada em minha memória, como um aviso para todos aqueles que vivem repetindo que já é tarde demais. Mas por que esse medo é tão forte? Porque nós, seres humanos, confundimos progresso com velocidade, confundimos valor com juventude, confundimos possibilidade com aparência, e isso destrói sonhos. A verdade é que a grande maioria das pessoas se sente cansada da própria vida, não por causa da idade, mas por causa da falta de direção. Não existe vento favorável para quem não sabe para onde está indo. E é justamente essa falta de rumo que envelhece mais rápido do que qualquer marca do tempo no rosto. A desesperança cansa, a dúvida envelhece. A falta de propósito paralisa, e é por isso que tanta gente se vê repetindo os mesmos padrões ano após ano, como se estivesse presa num ciclo que não consegue romper. Aprendi algo valioso durante meus anos ao lado de grandes líderes. O tempo não respeita quem não sabe o que quer. Ele passa igual para todos, mas beneficia apenas os que agem. A mente humana é capaz de transformar qualquer idade em uma poderosa alavanca para o sucesso, desde que a pessoa se recuse a aceitar as narrativas que tentam limitar sua capacidade. Já vi homens jovens agirem como velhos derrotados, e já vi homens velhos agirem como gigantes invencíveis. A diferença nunca esteve na idade, sempre esteve na convicção. E digo mais, nada envelhece mais rápido do que uma vida sem ambição, uma vida sem ousadia, uma vida que se conforma. A pergunta é: quantas vezes você deixou de tentar algo porque pensou que era tarde demais? Quantas oportunidades você perdeu por medo de parecer ridículo? Quantas ideias você enterrou antes mesmo de testá-las porque achou que ninguém acreditaria em você? Quantas vezes você desistiu antes de começar? A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de dúvida. A dúvida consome mais energia do que qualquer esforço. Se existe uma verdade que aprendi estudando a mente humana durante toda a minha carreira, é esta: a riqueza não responde à idade, mas ao propósito. E aqueles que se levantam, mesmo depois de anos de incerteza, descobrem que o tempo sempre foi um aliado disfarçado. Quando eu observo a quantidade de pessoas que se auto-sabotam simplesmente porque acreditam estar atrasadas na vida, vejo claramente que não é a idade que as paralisa, mas sim a crença equivocada de que o futuro já está decidido. Mas pergunto, quem disse que o destino está fechado? Quem determinou que uma pessoa com 40, 50 ou 60 anos deve aceitar o papel de espectador da própria existência? Nenhum calendário tem o direito de encerrar seus sonhos. O tempo só se torna um inimigo quando você escolhe se render a ele. E apesar disso, milhares continuam repetindo a mesma frase silenciosa dentro da mente. Já não dá mais, mas será mesmo que não dá? Ou é o medo que não deixa? Durante os anos em que conduzi minha pesquisa mais profunda sobre o poder da mente e da autodeterminação, encontrei uma verdade simples, porém ignorada pela maioria. O ser humano começa a viver de fato no momento em que decide assumir responsabilidade absoluta pelo próprio progresso. A que ponto você tem fugido dessa responsabilidade? Quantas vezes você entregou sua felicidade às circunstâncias, às pessoas, aos fracassos antigos? Quantas vezes você culpou o passado pelo que ainda não conquistou? Esse é o veneno que paralisa, e é justamente nesse veneno que muita gente se afoga. Mas existe antídoto, um objetivo definido, alimentado diariamente, independente da idade. Agora, antes de prosseguir, quero pedir algo que faz toda a diferença para que esta mensagem continue alcançando outras pessoas que precisam ouvir isso tanto quanto você.
Se até aqui este conteúdo está fazendo sentido, se ressoou com alguma parte sua, peço que clique no gostei e se inscreva no canal. Não é apenas um gesto, é o que mantém este tipo de mensagem vivo, circulando, chegando a quem está perdido, a quem está à beira de desistir. Cada clique fortalece esta missão e ajuda a transformar mais vidas. Feito isso, sigamos adiante, porque o que tenho para lhe revelar agora é essencial. Certa vez, ainda nos meus anos de maior dificuldade, precisei enfrentar uma situação que me marcou profundamente. Eu havia sido contratado para um trabalho jornalístico que poderia finalmente aliviar algumas das minhas angústias financeiras. Era um daqueles momentos em que você sente que precisa acertar, que qualquer erro custaria caro. Mas logo no início da tarefa, cometi uma falha que me deixou envergonhado. O editor, um homem rígido e sem paciência, me chamou à sua sala e, diante de outros funcionários, disse que eu era um sonhador ingênuo, que jamais teria sucesso porque estava sempre correndo atrás de ideias que não davam dinheiro rápido. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Eu saí daquela sala com uma mistura de raiva, medo e humilhação. Por um instante, quase concordei com ele. Quase acreditei que meus sonhos eram realmente inúteis. Era fácil pensar assim. Eu era jovem, mas já carregava falhas, dívidas e incertezas nas costas. E naquele momento, tive vontade de desistir. Mas o que senti ali foi importante. A dor daquele episódio despertou em mim algo que jamais teria emergido se tudo estivesse indo bem. Em vez de aceitar aquela sentença, prometi a mim mesmo que transformaria aquela humilhação em combustível. E foi justamente essa decisão, tomada em um momento em que eu me sentia fraco e desacreditado, que abriu caminho para minha busca pelos princípios do sucesso. Quantas vezes você já passou por algo parecido? Quantas vezes alguém zombou de um sonho seu, de uma ideia sua, de uma ambição sua? E quantas vezes você acreditou no que essa pessoa disse? O mundo está cheio de gente que não conquistou nada e ainda assim tenta convencê-lo de que você não conquistará também. O medo do julgamento destrói mais futuros do que a idade. E a verdade é que as pessoas tendem a desistir não quando encontram obstáculos, mas quando acreditam na opinião daqueles que nunca tentaram nada. É por isso que digo, não permita que comentários alheios se tornem lei dentro da sua mente. Não permita que a descrença de outros se transforme em seu próprio limite. A única voz que deve determinar o seu destino é a sua, especialmente quando você já passou das ilusões da juventude e carrega consigo a maturidade necessária para diferenciar conselho de crítica destrutiva. A grande maioria das pessoas vive como se estivesse cumprindo uma sentença invisível, a sentença de repetir a vida que aprenderam a aceitar. Acordam cedo, trabalham até o cansaço, pagam contas que jamais parecem diminuir e à noite se perguntam se algum dia terão a chance de viver algo melhor. Mas pergunto, por que você continua acreditando que sua história deve seguir sempre o mesmo roteiro? Quem disse que não pode haver uma reviravolta? A vida não se limita àquilo que você viveu até agora. A vida responde ao que você decide a partir de hoje. Um dos homens mais inteligentes que já conheci, Thomas Edison, dizia que muitos desistem quando estão a poucos centímetros do ouro. E observando sua trajetória, aprendi algo fascinante. Ele não via a idade como obstáculo. Ele via a idade como recurso. Edison falhou centenas de vezes já maduro, em uma época em que muitos diriam que era tarde demais para tentar algo novo. Mas sua persistência provou que o tempo só se torna inimigo daqueles que cedem. E veja o impacto disso. Não foi a juventude que lhe deu a lâmpada, foi a insistência. A verdade é que quando você compreende profundamente o funcionamento da própria mente, percebe que os anos não o enfraquecem, eles o preparam. A maturidade traz clareza, e clareza traz poder. Mas esse poder só se manifesta quando você decide despertá-lo.
E é isso que muitos evitam: despertar. Preferem se esconder atrás da desculpa da idade, porque é mais confortável acreditar que não podem mudar do que enfrentar a responsabilidade de tentar. Mas não há conforto duradouro na desistência, apenas arrependimento tardio. E aqui deixo algo que pode sacudir sua visão de mundo. O medo de estar velho demais não é real. Ele é aprendido. Ele é transmitido por pessoas que desistiram cedo demais e que querem ver você desistir também, para que não se sintam sozinhas no fracasso. Mas se você está ouvindo isto agora, é porque ainda existe dentro de você uma chama que não apagou. E essa chama, por menor que esteja, é capaz de reacender um futuro inteiro. Há um ponto da vida em que o silêncio interno se torna tão alto que você não consegue mais ignorá-lo. É aquele instante em que você se pega encarando o próprio reflexo e perguntando: como cheguei até aqui? Por que continuo aceitando menos do que mereço? E principalmente, quanto tempo ainda vou desperdiçar acreditando que é tarde demais para construir algo grandioso? Essas perguntas assombram milhares de pessoas, e assombram porque quase ninguém tem coragem de encará-las de frente. Mas permita-me levá-lo a um raciocínio que talvez mude sua forma de enxergar o tempo. A maioria das pessoas acredita que o futuro é moldado pela juventude, como se a vida fosse uma corrida cuja largada define tudo. Mas digo, com a experiência de quem passou décadas entrevistando homens extraordinários, não é a largada que define o vencedor, mas a decisão de continuar correndo quando todos os outros param. E quem para cedo demais? Justamente aqueles que passam a vida inteira repetindo que já está tarde demais para recomeçar. Você percebe o paradoxo? É a crença no atraso que realmente atrasa. Durante minha jornada pesquisando os princípios que regem o êxito, encontrei incontáveis homens e mulheres que só descobriram seu potencial após sofrerem perdas, fracassos e decepções. Muitos deles carregavam as marcas do tempo no rosto, mas tinham algo que os jovens ainda não possuíam: profundidade. Um coração que já havia sido quebrado aprende a ser mais forte. Uma mente que já enfrentou tempestades aprende a ser mais estratégica. E uma pessoa que já viveu o suficiente para conhecer a dor também aprende a respeitar o valor de um novo começo. A vida não premia os mais jovens, a vida premia os mais determinados. E falo isso porque já vi com meus próprios olhos o que acontece quando um homem decide romper com o ciclo da apatia. Lembro-me de um senhor que conheci durante minhas palestras no interior. Ele carregava um semblante cansado, como alguém que já havia desistido de si mesmo. Quando se aproximou, disse que tinha medo. Medo de ser ridicularizado se tentasse algo novo, medo de não ter tempo para conquistar o que desejava, medo de falhar e provar para si mesmo que aqueles que o criticavam estavam certos. Quantas pessoas você conhece que vivem esse mesmo terror silencioso? Talvez você mesmo carregue isso dentro do peito, mas algo nele me chamou a atenção. Apesar do medo, seus olhos denunciavam um desejo profundo de mudar. Conversamos longamente e ele confidenciou que sonhava em abrir um pequeno negócio, mas que todos diziam ser uma loucura, porque já tinha mais de 60 anos. Sorri e lhe perguntei: quem é esse todos? Pessoas que conseguiram o que você deseja ou pessoas que nunca tentaram nada? Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio ele encontrou a verdade que precisava. Meses depois, recebi uma carta daquele homem, dizendo que finalmente havia iniciado seu empreendimento e que estava ganhando o equivalente a algumas centenas de dólares por mês, o suficiente para sentir que a vida tinha voltado a pulsar dentro dele. Repare, não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre provar a si mesmo que ainda havia caminho pela frente. O que destrói o potencial humano não são os fracassos, mas sim a vergonha de tentar.
A vergonha de começar do zero quando todos ao redor parecem estar avançando. Mas me diga, desde quando a trajetória de outros deve determinar o seu ritmo? Cada pessoa possui seu próprio terreno interno, seus próprios obstáculos, suas próprias sementes a cultivar. Alguns florescem cedo, outros florescem tarde, mas ambos florescem. A flor que nasce por último não é menos bela. Muitas vezes é justamente a que mais demorou a reunir força para romper a terra seca que a aprisionava. Contudo, existe um inimigo ainda mais perigoso do que a idade ou a opinião alheia: a emoção descontrolada. Quando a mente se entrega ao medo, ao desânimo ou à sensação de inutilidade, nada cresce, nada evolui, nada prospera. Quantas vezes você já se sentiu drenado por pensamentos que pareciam verdadeiros apenas porque eram constantes? A mente repete tanto uma ideia que, com o tempo, você passa a aceitá-la sem questionar. E é assim que nascem as crenças que aprisionam uma vida inteira. Existe uma história pessoal que carrego comigo e que raramente compartilhei, porque trouxe um tipo diferente de dor. Em meus anos mais difíceis, quando eu já havia perdido oportunidades importantes e enfrentava dificuldades financeiras intensas, recebi a notícia de que um dos meus projetos, no qual eu apostara meses de trabalho, havia sido rejeitado por razões que não dependiam de mim. Lembro de estar sozinho em meu escritório à noite, com a luz fraca iluminando apenas parte da mesa. Ao abrir a correspondência, senti uma mistura de frustração e desespero. A sensação era a de que tudo estava escapando das minhas mãos. Parecia que o universo inteiro havia conspirado para me lembrar de que eu não era bom o suficiente. Naquele dia, chorei. Chorei não pela rejeição em si, mas pelo acúmulo de batalhas internas que eu vinha travando. E quando finalmente consegui respirar fundo e me recompor, entendi algo que transformou minha vida. Aquele momento não me enfraquecia, me convocava. Era um chamado. Era como se a vida estivesse dizendo: ou você se levanta agora, ou a sua história termina aqui. Escolhi me levantar. Talvez você também precise fazer essa escolha hoje. Perceba algo. Você não está lutando contra o tempo, está lutando contra a interpretação que faz dele. A idade nunca foi inimiga, a inércia sim. O relógio não determina seu destino, sua coragem determina. E quando você assume essa verdade com convicção, acontece uma mudança interna tão profunda que até mesmo as oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar. Porque tudo o que você busca começa a buscar você também. Há um ponto decisivo na vida em que o indivíduo finalmente percebe que a batalha pela riqueza não acontece no bolso, mas na mente. E quando digo isso, não falo de pensamentos soltos, desejos vagos ou intenções frágeis. Falo da estrutura mental que governa suas decisões, seu humor, sua disciplina e seus hábitos. Porque tudo o que você conquista começa muito antes de tocar suas mãos. Começa naquilo que você acredita ser capaz de fazer. Começa no modo como você reage às frustrações. Começa na lente através da qual você interpreta a própria vida. É por isso que tantas pessoas passam décadas reclamando de sua situação financeira, sem perceber que a própria mente as mantém presas a um padrão de sobrevivência. Você já reparou como a maioria das pessoas tem medo de prosperar? Não é medo consciente, é um medo silencioso, disfarçado de humildade, ou de conformismo, ou de justificativas que parecem razoáveis. Elas dizem: não preciso de muito, não tenho tempo para recomeçar, tenho responsabilidades demais, já vivi o que tinha que viver. Mas, no fundo, o que elas realmente temem é provar para si mesmas que poderiam ter feito mais, e não fizeram. O peso desse reconhecimento é tão grande que preferem acreditar que o destino já está selado. E você?
Quantas vezes já repetiu, mesmo que em pensamento, que não adianta tentar? Entenda algo. A prosperidade exige uma mente disposta, não uma idade específica. E essa verdade é tão poderosa que derruba um dos maiores mitos da vida moderna, a ideia de que existe um prazo para enriquecer. Conheci homens que só encontraram seu caminho financeiro depois dos 50, dos 60 e até dos 70 anos. Pessoas que passaram a juventude inteira cometendo erros, desperdiçando oportunidades ou simplesmente vivendo sem direção, mas que despertaram tarde e despertaram com força, porque quem desperta depois de sofrer entende o valor do que está conquistando. E muitas vezes faz mais em alguns anos do que outros fazem em uma vida inteira. Lembro-me de uma mulher que conheci nos estúdios de rádio quando eu trabalhava aconselhando pequenos empreendedores. Ela era tímida, quase envergonhada ao falar de seus sonhos e carregava o medo típico de quem acreditava ter perdido o tempo certo para construir algo. Tudo nela denunciava insegurança, os ombros curvados, o tom de voz hesitante, o hábito de se desculpar por qualquer coisa. Mas no meio da conversa, ela me contou que sonhava desde jovem em trabalhar com costura, criando peças exclusivas, mas que nunca teve coragem de dar o primeiro passo. Disse-me que já tinha passado dos 50 e que, portanto, não fazia mais sentido tentar. Sorri e lhe respondi: sentido? Sentido é aquilo que você cria quando para de fugir de si mesmo. Incentivei-a a dar um pequeno passo, começar costurando para vizinhos. Nada grandioso, nada arriscado. Apenas o bastante para provar a si mesma que ainda podia fazer algo que amava. 3 meses depois, aquela mesma mulher já tinha mais pedidos do que conseguia atender. Pessoas da cidade toda procuravam suas peças. Ela não havia ficado mais jovem, não havia ganho tempo. Ela simplesmente havia decidido usá-lo. A riqueza não veio apenas em dólares, mas em autoestima. Ela recuperou o brilho no olhar, algo que me emocionou profundamente quando a reencontrei anos depois. Você percebe? A vida muda quando você muda. Mas existe um inimigo interno que pode destruir qualquer sonho, por maior que seja a sua vontade de vencer: a comparação. A comparação é o ladrão silencioso da alegria e da coragem. Ela faz com que você olhe para a trajetória de outros e conclua que o seu caminho está atrasado, que seu avanço é lento demais, que sua vida é pequena demais. Mas me responda: como é possível comparar duas pessoas que enfrentaram desafios completamente diferentes? Como é possível julgar progresso sem conhecer o peso das batalhas internas que cada um carrega? A comparação é injusta porque ignora o invisível. E é justamente no invisível que a verdadeira força nasce. Por isso afirmo: a prosperidade não pertence aos que começam mais cedo, mas aos que se recusam a desistir. A riqueza não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de consistência emocional e mental. E a mente humana, quando disciplinada, é capaz de milagres práticos. Não estou falando de magia, estou falando de disciplina, de foco, de persistência, de decisões diárias que acumulam poder ao longo do tempo. Você já percebeu como um simples hábito pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida? A mente se molda pelo que você repete. Se você repete dúvidas, cria fragilidade. Se você repete coragem, cria poder. E permito-me compartilhar algo pessoal que, apesar de doloroso, moldou profundamente minha trajetória. Houve uma época em que me envolvi em um projeto com um grupo que, à primeira vista, parecia promissor. Acreditei nas palavras, nos planos, e investi não apenas meu tempo, mas minha confiança. Porém, com o passar dos meses, percebi que havia me aproximado de pessoas que não compartilhavam meus princípios. Homens motivados por ambição impura, que buscavam benefício próprio a qualquer custo.
Quando finalmente entendi o tipo de associação que havia criado, senti uma mistura de vergonha e decepção. Era como se eu tivesse traído meus próprios valores. A sensação foi amarga, pesada, quase insuportável. Mas essa experiência me ensinou uma lição que transformou minha vida. A riqueza verdadeira não nasce do lucro fácil, mas da integridade inabalável. Perder pessoas erradas é sempre um ganho. É por isso que, nesta altura da sua vida, você precisa fazer uma escolha que talvez nunca tenha feito com clareza. Vai continuar carregando crenças que um dia alguém lhe impôs ou vai finalmente assumir o comando do próprio destino? Vai permitir que a idade dite seus limites ou vai utilizá-la como combustível para tomar decisões mais maduras, mais estratégicas, mais sábias? Vai permanecer preso ao passado ou vai usar tudo o que viveu como alicerce para construir algo melhor? Permita-me revelar uma verdade que muitos preferem ignorar. Não existe transformação sem confronto. Mais cedo ou mais tarde, você terá de olhar nos olhos o seu próprio sabotador, aquele que você mesmo criou ao longo dos anos. Eu o conheço bem. Ele é astuto, paciente e fala sempre com uma voz branda, quase convincente. Diz coisas como: não precisa ser hoje, você já fez o suficiente, você merece descansar. Essa voz, meu amigo, já destruiu mais sonhos do que qualquer crise econômica ou qualquer inimigo externo que você possa imaginar. E foi observando essa batalha dentro das pessoas que compreendi algo fundamental. O progresso começa quando você decide calar essa voz e escolher a si mesmo. Quando você decide que sua vida seguirá adiante, independentemente da resistência interna. A mente humana se curva diante da repetição. Se você repetir fraqueza, será dominado por ela. Mas se repetir propósito, coragem e disciplina, a mente se alinhará pouco a pouco ao seu comando. Lembre-se disso. A força que você busca não está fora, está esperando dentro de você, pronta para emergir no momento em que você parar de negociar com suas limitações. E antes de seguir adiante, deixe-me lhe dizer isto. Continue cultivando essa determinação que cresce dentro de você. Cada avanço, por menor que pareça, abre portas que muitos jamais verão. Leve essa ideia com você. E se desejar fortalecer alguém especial, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Estarei à sua espera no próximo vídeo.